Acredito. Tava morrendo de sono, mano. Ó, faz tempo que eu não vejo o canal dos dois manos aqui, do canal Reboot. Jogos que não inovam mais. E tá tudo bem. Tá tudo bem? Não sei, cara, se tá tudo bem. Vamos ver. Oi. Achei que seria bom eu começar o vídeo assim pra mostrar pra onde mais ou menos que eu vou nesse tema aqui. Jogos Passa não pano. inovam mais pra você. Vai passar um paninho. É Pão comum de mel. Ele é o pão de mel, né? Eu sei. Opa. Aí, o pão de mel. pessoas entrarem nesse questionamento nos dias de hoje da sensação de que antigamente os jogos inovavam muito mais, eram mais criativos, que tiravam leite de pedra, que buscavam sempre trazer uma mecânica diferente para aquele jogo, e hoje em dia isso se perdeu muito ou completamente até. Com isso, algumas concluindo que os jogos estão piores, que a qualidade se perdeu, que o amor por criações está morrendo. Eu discordo. E se eu te falar que o problema não é esse? A inovação não é a culpada do seu sentimento. E se você acha que é, eu quero falar por quê. Eu não acho isso necessariamente ruim. Oi, sou o Pão de Mel, você se acostuma. Se você puder já deixar o gostei pra esse vídeo chegar em mais pessoas, eu vou ficar muito feliz. E se você tá vendo esse vídeo em setembro, no meu canal pessoal, que eu vou deixar aí na descrição, eu vou fazer um desafio de zerando um jogo por dia durante 30 dias em setembro, às 5 horas. Então se você quiser aparecer lá pra trocar uma ideia, eu vou ficar bem feliz também. Enfim, bora falar de inovação nos jogos. Esses tempos eu li uma entrevista muito legal com Keita Takahashi e o Fumito Ueda. O Ueda dispensa apresentações, mas é apenas o criador de Ico, Shadow of the Colossus e o The Last Guardian, e o seu novo jogo Project Robot. O Last Guardian é o mais fraquinho desses, né? Aliás, vocês falam como? Ico ou Ico? Como é que vocês falam, hein? Eu vi gente falando de tudo quanto é jeito. Meus desenvolvedores favoritos, conhecido por trazer obras minimalistas narrativamente falando, subtraindo o máximo de elementos de interface, diálogos e 300 mecânicas, e focando em trazer uma experiência central e emotiva. E o Takahashi sendo o criador de Katamari, sabe aquele bonequinho que tem uma bola que tudo que encosta gruda, indo de coisinhas bem pequenas na rua até quase o planeta inteiro? Foi ele que fez. Diferente do Ueda, o Takahashi foca em experiências mais lúdicas e infantis, criando jogos como se fossem brinquedos digitais. Para ele, jogos não são sobre desafio, mas espanto e curiosidade. Ele é a prova viva de que o verdadeiro motor da inovação não é a tecnologia, mas sim a criatividade. E foi nessa conversa entre eles dois que eles entraram nesse ponto. Inicialmente falando sobre o último jogo do Takahashi, o 2AT, um menino que, por algum motivo que é explicado na história, faz um T-pose e não consegue parar, e brinca com mecânicas em volta disso. E eles acabaram entrando na discussão da pressão da inovação na indústria e como eles enxergam o presente dos jogos, que obviamente é diferente da época deles. Antigamente os jogos eram uma vitrine tecnológica, o hardware e o software progrediam juntos. Eles eram um dos avanços da época para demonstrar o crescimento constante e rápido daquele joguinho super básico que era o Pong. E acho que o maior dos avanços que explodiu cabeças para as pessoas na época foi a transição do 2D pro 3D, onde as possibilidades cresceram em 1000%. Qualquer ideia, mesmo que limitada, na época podia ser tentada. E qualquer avanço era tratado como uma inovação gigantesca, porque tudo era novo. E o Ueda e o Takahashi pegaram essa geração. Porém, de acordo com eles mesmos, essa tecnologia não é mais uma vitrine, só virou o nosso dia a dia. O público geral não exige mais as inovações de antes, eles exigem conteúdo, direção, história, e vocês conseguem ver como isso não é necessariamente algo ruim, é só a roda girando? Enquanto eu li essa... Parte do público, não. Porque, veja, claro que todo mundo quer tudo isso, né? História, direção, com certeza, incluindo a mim. Mas eu acho que isso é parte do público. Tem uma grande parte que quer ver coisas inovadoras, né? Tava conversando esses dias, ontem eu tava conversando com os moleques, falando... Veja, pra você lançar hoje um jogo, né? Vamos pegar um exemplo chulo assim. Quando vai sair um jogo novo de tiro em primeira pessoa, no estilo de COD, no estilo de Battlefield, eles vão ter picos. Mas para esse jogo se manter, ele tem que trazer o algo a mais. E o algo a mais é a tal da inovação. O que é a tal da inovação e o quão difícil é? E veja, não estou falando que é fácil. Por exemplo, lembra que saiu lá o X-Defiance da Ubisoft, que era meio que um COD. Eles tentaram fazer o COD deles, que a Ubisoft agora é isso, é tentar quibar conteúdo alheio para trazer para si. O do X-Defiant teve um pico, que foi bem, e depois foi queda livre. Mas por quê? Porque a galera entende que, pô, é só Team Deathmatch, pô, é só Kill Confirmed, pô, é só... Deu pra entender? Não tem a tal da inovação. Não tem mais você, de fato,
abrir um jogo e ver aquele negócio que vai te espantar. Aí você pode falar assim, Cross, mas pô, vai inovar em quê? Né? Vai inovar em quê? Vai inventar coisa? Cara, sim. É a partir daí que a gente vê jogos estourarem, virarem grandes marcos, quando tem uma mente criativa que é capaz de ter essa lucidez de enxergar um palmo à frente, um passo à frente. Às vezes é um caminho não explorado, às vezes é uma questão de coragem também, de querer arriscar um pouco mais, né? O Fortnite ele arriscou lá atrás, pegando o que já existia e dando um upgrade, que foi a construção em cima do Battle Royale. Sabe? Quem iria imaginar isso? Pois é, uma mente lúcida à frente do seu tempo. Então, precisa sim de inovação, mas não é fácil. Não é fácil porque pessoas à frente do seu tempo, para pensar e entender o que as pessoas querem sem ao menos saber que querem, é muito difícil, cara. É muito difícil. Essa conversa entre os dois, eu pensei muito na questão do cinema, que foi basicamente o mesmo rolê. No início do cinema era algo básico. Preto e branco, sem som, história simples numa mídia nova. Depois começou a ter som, inovação gigantesca. Depois começou a ter cor, meu Deus, outra inovação. Caraca, agora estão fazendo histórias mais complexas em cima disso. Um filme ter som e ter cores hoje em dia é só o normal. Não tem o que ultrapassar daí. Pra mim, filmes terem som e cores é praticamente a transição do 2D pro 3D nos jogos. E até inovações um pouco mais complexas do cinema já são normalizadas como psicologia das cores. Muita gente achava foda que os personagens de Breaking Bad têm suas personalidades e humores sendo representadas pelas cores que eles vestem, ou os cenários e figurinos de La La Land. Hoje em dia é algo normal, é uma parada que você assiste, percebe e fala: olha lá que legal. Ângulos de câmera também. Os diretores foram aprendendo e estudando os efeitos psicológicos que ângulos de câmera ou sequências de imagem fazem. O efeito Kuleshov, por exemplo, foi um experimento Canal Reido mandou feito. R$10. Salve, Crozaú. Fala, Edu. Bom dia, meu Bom irmão. dia. Chegando agora do trampo lá no bombeiro, tamo por aqui, kkk. Quando der, reage a este vídeo. Demorou, meu irmão. Tamo junto, bombeiro. Com base em ordem de imagens diferentes dentro da mesma reação, em que cada uma trazia uma interpretação diferente, e isso era uma inovação para a época também. Hoje é arroz com feijão isso aí. O que eu quero dizer é que inovação radical é cada vez mais rara. Não impossível, mas rara. E isso é um processo natural de amadurecimento de qualquer mídia. Com jogos não vai ser diferente. Eu acho que é bom citar, porque sempre vai ter um candango nos comentários que vai falar tipo, eu pago caro pra jogos... Não, sempre tem o cara que quer ser o fora da caixa só fala merda. Mas eu concordo com o vídeo dele até aqui. Só acho que ainda assim tem uma parte do público que quer muita inovação. Eu ainda acredito que há brecha e há espaço para muita inovação, mas também concordo muito com ele que vai ficando cada vez mais estreito, né? Essa linha de criatividade. Até porque nós, cara, por exemplo, eu tenho 35, eu jogo videogame desde os 7, 8 anos, quando eu ganhei meu primeiro videogame foi um Super Nintendo. Eu já joguei, sei lá, outra vez aí, veio um cara e pediu pra eu anotar os jogos que eu já zerei. Eu falei, você tá de sacanagem, pelo amor de Deus. Eu vou inventar aqui, 5.000 jogos e anotar pra dizer que... Não lembro, cara, zerei jogo pra caralho, sei lá. Mas, imagine, né... Porque tem muitos de vocês que estão assistindo aí que eu sempre falo, né? Vocês não são nem pendrive, vocês são nuvem. Eu ainda sou disquete. Meu HD tá preenchido com muitas informações, né? Vocês são nuvem. Mas enfim, eu tenho muita coisa armazenada. Então eu já joguei muita coisa boa, eu joguei muita merda, já vi muita coisa inovadora. Então pra que eu fique... E eu sei que tem muita gente igual a mim nesse sentido. Para que eu fique impressionado com algo, tem que ser muito fora da curva mesmo. E eu tô falando de mim, mas tem muitas pessoas que são assim também, né? Que já jogou muita coisa, jogou muito jogo. E para ficar impressionado com algo, tem que ser algo realmente pica. Então é meio que isso, mas até aqui eu concordo com o vídeo dele 100%. Inovadores. Certeza que esse cara, quando ele for mais velho, ele vai ser aquele cara do meme do mas pra cobrar eles são bons. Você não paga caro pra ter jogos inovadores. Você paga caro pra ter jogos bons, né? Como o Eda disse, ele não vê mais jogos como uma exigência à inovação, mas conteúdo, direção
e história. Hoje as pessoas querem um bom conteúdo, ou uma boa quantidade dele, uma boa direção de level design, uma boa história a ser contada, e jogos que entregam isso bem é o que a galera elogia. Eles também falam em como o custo de criar algo totalmente novo é muito alto e nem sempre traz retorno. É bem mais seguro e eficiente melhorar o que já existe. E é a realidade também. A Sony recentemente divulgou as vendas mundiais do Horizon Zero Dawn, um jogo que não inova, ele segue aquele formato que a Ubisoft fazia há anos de mundo aberto, base de inimigos, skill tree, torre para sincronizar, e receba 38 milhões de cópias vendidas. O próprio Assassin's Creed Valhalla teve 1 bilhão em receitas. Jogos que têm muito conteúdo e para alguns uma boa direção e uma boa história, aqui já é meio relativo, mas é o que o público geral joga. Se a gente tenta pensar em jogos que buscam fazer algo diferente, não tem um mega retorno. O Alan Wake 2, por exemplo, que luta para ter mais de 2 milhões de cópias vendidas. E isso foi um recorde dentro da Remedy, mostrando que as loucuras deles não são vendíveis, entre aspas. Os jogos do Sam Barlow que brincam com FMV de atores reais, mas narrativas absurdas que você desvenda os casos, é o underground do underground. Até nos indies que a galera fala que é onde fica a inovação, e de fato fica, mas os jogos que explodem seguem uma receita de bolo que não é inovadora. O Hollow Knight é um Metroidvania, mas com personalidade. O Hades é um roguelike, mas com personalidade. O Celeste é um plataforma, mas com personalidade. Tá me entendendo? A verdadeira inovação pode ser em como você usa algo que já existe, não em criar algo do zero. Tem um livro muito famoso que se chama Roube como um Artista. Eu aprendi isso no ensino médio, inclusive, onde literalmente tudo na nossa vida tem um pouquinho de cópia, que a gente fala que é inspiração, que normalmente é a parada de você pegar um pouco da essência de cada coisa que você consome, mas basicamente você pega coisinhas de outras criações e essas criações foram pegas de outras criações anteriores, então nada é criado do zero, nem inovações. Quem pensa muito assim é o Jonathan Blow, o criador do The Witness, aquele jogo de puzzle mundo aberto. Tem uma palestra dele na GDC bem legal que ele fala bastante sobre criatividade e inovação. E ele O nome dele escreve exatamente igual o meu. usa aspas do fetichismo da mecânica, que talvez as pessoas levem isso muito no literal ou polarizar demais. Querer, tipo, o novo 3D. Mas que inovação não é sobre inventar algo chamativo, mas explorar profundamente sistemas já existentes. Acho que o melhor exemplo mais recente é o Expedition 33. No literal, ele não inovou nada, não trouxe nada revolucionário. É um jogo de turno ativo, que tem Quick Time Event. O Mario RPG já tinha feito isso há muito tempo, por exemplo, né? Mas a junção de todos os elementos que tem no jogo não tinha ainda. A forma como eles fizeram... É isso. Achei que ele ia dizer que não inovou em nada, mas isso não se encaixaria como uma inovação? E veja, eu entendi o que ele tá dizendo aqui. O Claro Obscuro, ele não inventou o parry, ele não criou o parry, mas ele incorporou o parry dentro de um jogo de turno. O Claro Obscur, ele não incorporou. Tem muita coisa dentro ali do Claro Obscur que ele não criou, que pode dizer que tirou, de certa forma, de jogos Souls-like, que tirou, de certa forma, de jogos de hack and slash. Mas você conseguir dar um passo adiante e trazer tudo isso para um jogo de turno que até então era bloqueio para muita gente por ser, sei lá, chato, não é uma inovação? Entende? Não criou, realmente. Não pegou esses elementos separados, né? Essas unidades e criou. Mas trazer isso para um jogo que tinha já o seu gênero estabelecido, que é feito de uma maneira e nunca foi modificado. Trazer isso já não é uma maneira de inovação? Foi única. O que os criadores fizeram foi pegar o melhor do que já existia nos jogos de turno, juntar tudo, modernizar um pouco e entregar a experiência que eles mesmos gostariam de jogar, nas palavras dele, e olha o resultado, né? O curioso é que funciona tão bem que muita gente enxergou esse jogo como algo novo, mesmo não sendo. Isso mostra que inovação muitas vezes está em como você apresenta e refina ideias já conhecidas. Essa parada da exigência pela inovação, eu vejo a galera indo nessa também na busca pelos gráficos perfeitos, o realismo exagerado. E é o mesmo rolê. A busca pelos gráficos fotorrealistas antigamente era muito difícil. O máximo que dava pra chegar perto de um corpo de uma mulher era isso daí. E hoje em dia a gente conseguiu chegar em algo absurdo, tanto em AAAs quanto indies. Eu tô rejogando agora o The Last of Us 2 no PC com tudo no Ultra e eu fico assustado, mesmo já tendo jogado esse jogo 2 vezes. Ou o Eric's Home, The Stolen Dream, que é um indie que entrega cutscenes extremamente realistas, com feições faciais também de cair o queixo. Às vezes eu sinto que a gente tá num caminho bom quando até estúdios pequenos, com poucas pessoas, conseguem entregar coisas absurdas que só os AAAs antigamente conseguiam, tá ligado? E a cada passo fica mais
mais difícil de impressionar. Gráficos realistas absurdos vai ser o novo normal. O próprio Ueda, na entrevista, deu o exemplo da grama nos jogos. Na época, um jogo tendo folhas de grama que se movem era novidade, usado até como marketing. Hoje um jogo ter grama mexendo é completamente normal. E se não tem gente que faz um drama que só. Quando um personagem ficava molhado depois de sair da água, o pessoal achava muito foda antigamente, e hoje também normal. E quando a gente chegar no limite gráfico, o que vai ser a próxima coisa que as pessoas vão cobrar? Cobrar coisas fúteis, que nem tem porquê tem um videogame, até prejudicando a diversão, ou vão finalmente buscar algo além daqueles gráficos? Sensação, arte e direção. E claro que eu tô falando de um futuro um pouco... Sensação, arte, direção, cheiro, dimensões. Uma pena, né? Porque eu sempre falo que, pô, o que poderia ser o próximo passo dos videogames? O VR, né? O VR poderia ser o próximo passo dos videogames. Mas eu ainda acho uma tecnologia não pronta. E veja, quando eu falo uma tecnologia não pronta, não tô falando que é ruim. Tô falando que eu não sinto que ainda, por exemplo, não é pra grande maioria. As pessoas não vão ir lá, vou jogar um game, deixa eu botar meu VR aqui, ligar tudo essa porra e jogar. Não, a grande maioria. Os entusiastas, sim. Mas o VR poderia ter sido isso, né? Acho que ainda não é. Pode ser que um dia venha a ser? Pode. Mas... eu não sei. Poderia ser o VR. Mas eu ainda assim acho, sinceramente, cara, que tem brecha, assim, pra você inovar. Sempre tem. O que não é fácil, como eu falei, né? É difícil você encontrar brecha em jogos, e é difícil porque não é sempre que a gente tem pessoas que estão à frente do seu tempo trabalhando no tipo de mídia que a gente gosta, né? E isso serve pro cinema também, como ele bem citou aqui. A gente vê que obras realmente diferenciadas, que fazem um sucesso, que fazem a gente ter uma ideia de cinema em si, que, pô, você vai lá, assiste e sai com aquela sensação de caralho, eu vi algo diferente, é difícil. E quando acontece, cara, fura a bolha. Vocês lembram do filme O Parasita? Esse filme, ele estourou uma bolha porque, de fato, ele é diferente, cara. Ele tem várias camadas ali, várias críticas. Não só, né, cara, a diferença de classes, né? Da região em que eles moram ali, dessa disparidade, né? Da pobreza com a riqueza. A forma em que o filme discorre, ao mesmo tempo tem uma subdrama que acontece dentro da mansão ali, né? O fato de ter pessoas morando numa casa onde outra família mora e aquela família não tem a menor ideia do que é que tá acontecendo. Isso são coisas fora da caixa que acontecem 1 em 1 milhão. Então não é de fato fácil mesmo de acontecer. Agora, eu concordo também com ele que cada vez mais vai ficar mais difícil. Já é difícil. E vai afunilando, porque o nosso cérebro ele vai se acostumando, né, com essas coisas. Vocês não veem? No início, lá, quando começou a sair esses vídeos de inteligência artificial, quando a gente via a princípio, a primeira leva que saiu, mais tosca, a gente falava, caralho, que bagulho bizarro, mano, como é que isso tá acontecendo? Agora, você vê essa Sora aí, cara, é bizarro, tem de tudo. Tem vídeo que é difícil, cara, que você fala, caralho, a primeira vez que você olha, você fala, caralho. Agora você imagina as gerações passadas, tipo avô, pai, você mostra essas inteligências artificiais aí, os caras ainda ficam... Mas pra gente já tá meio normal, né? A gente vê, bate o olho e fala, normal. Não é, mano, a gente já tá muito avançado. pouco longe ainda. O próprio Takahashi diz que videogames são meio jovem ainda. Tem muito o que apresentar. Mas claro que em questões tecnológicas básicas nunca vai ser o mesmo que no início. E ele mesmo continua de que, por videogames serem um meio jovem, não tem ainda uma definição do que deve ser um jogo. O que permite que cada dev seja livre de fazer algo da forma que quiser. O que me faz instantaneamente baixar um jogo é quando eu vejo que ele busca ser meio maluco, diferente. O Dead Take foi assim, um jogo de terror com puzzles que mescla a temática de Hollywood com atores reais nas telas. O Return of the Obra Dinn com um mistério a ser solucionado e a forma como isso é feito é revivendo os últimos segundos de cada vítima só pelo som. O Eric's Home também, que com a sua mistura de cutscenes fotorrealistas e mega dirigidas com a sua gameplay stealth isométrica. O Indica, que busca comunicar uma mensagem séria sobre a igreja do século XIX, mas com a sua forma maluca e divertida misturando mecânicas e gráficos durante a jornada. Ou o próprio Immortality, que é 100% FMV
TV e você precisa achar filmagens por meio de interações com objetos e pessoas para descobrir o mistério da atriz desaparecida. E eu acho muito elitista quando vem aquelas pessoas que falam, mas isso daí nem é jogo. Videogame mesmo tem que ter X coisa. Videogame tem que ter combate. Videogame tem que ter tiro. Tem que ter escolhas. Tipo, quem é você pra dizer o que é videogame e o que não é? É fato que muitos jogadores e estúdios ficam presos a gêneros e formatos consagrados como shooters, RPGs, mundos abertos, mas alguns querem mostrar que existe espaço para jogos que não seguem esses moldes. Eu acho... Eu não sou ninguém. Mas pra mim, não dá pra definir o que é o que não é videogame. Mas dá pra definir o que é e o que não é videogame pra mim. Então eu não posso chegar aqui, pegar o meu martelinho de ouro de juiz e falar: isto é videogame. Isso não é videogame. Mas eu posso definir o que é e o que não é para mim. E para mim, sempre, 100% das vezes, videogame é gameplay. Independente de qual seja. É click and point, é hack and slash, é futebol, é corrida, seja lá o que for, né? Eu posso definir o que é e o que não é pra mim. Tanto é que eu sempre falo, sempre quando eu vou fazer uma review, o foco maior que eu sempre vou ter naquele jogo é a gameplay. Pra mim, a coisa mais importante de um jogo sempre vai ser gameplay. Mas a história hoje, claro, eu também gosto de uma história boa, adoro ver uma boa narrativa sendo implementada em jogos, como tem Red Dead Redemption, como tem The Last of Us, como tem diversos jogos hoje, né, que tem muito foco narrativo, isso é muito legal. Mas pra mim, de porra nenhuma adianta ter uma puta história e uma gameplay bosta, porque eu ainda estou jogando um videogame. Eu não estou consumindo uma mídia de livro, de cinema, pra eu me preocupar mais com história. Então, eu tenho um motivo pra jogar videogame. Eu quero ter o controle, eu quero jogar, eu quero entender mecânicas, eu quero progredir, eu quero ter o instinto de videogame. Então, videogame pra mim, sempre, 100% das vezes, vai ser gameplay. Agora, tem jogo que eu olho que eu falo, putz, não é pra mim. Aí é o que ele tá falando. Eu não sou ninguém, mas eu defino o que é ou não videogame para mim. Deu pra entender, né? O que me prende no jogo é gameplay. The Witcher pra mim só é tragável pela lore. Aí eu não jogaria The Witcher. Eu gosto da gameplay The Witcher. Eu gosto do combate, eu gosto do sistema de sinais. Eu gosto. A única parte chata que eu acho do The Witcher é a parte do mergulho, do nado. Nadar no The Witcher é uma merda. Agora, todo o resto pra mim é tranquilaço. Eu gosto muito desses estilos de jogos também, mas me chama muito mais atenção quando não é só isso. E entrando nessa questão dos gêneros consagrados, aqui entra um comentário do Ueda muito importante sobre o perigo do excesso de obrigação dos jogos atuais que não precisam inovar, mas entram no verdadeiro problema dos jogos atuais. Abre aspas. Se você costuma a ser forçado a fazer coisas enquanto joga, simplesmente desistirá e vai assistir uma série ou YouTube, fecha aspas. Isso falando sobre jogos que exigem um grind absurdo pra você conseguir progredir, fat quests vagabundas, microtransações em jogos single player. Não adianta buscar inovação enchendo de sistemas desnecessários como craft ou grind, né? Isso me lembra o vídeo que eu fiz aqui no Reboot na Gamescom sobre jogos indies, em que o criador do Mullet de Mad Jack disse que odeia ter que chegar do trabalho e o jogo te prender por um sistema de crafting pra você perder mais algumas dezenas de horas de jogo. Isso pra tentar te prender, mas acaba te perdendo, né? Porque todo mundo tá disputando pelo seu tempo. Então, nesse vídeo aqui, eu posso até ter brincado lá no começo, que eu tava passando pano e tal, mas eu só tô querendo direcionar o que realmente tá te incomodando. Não é inovação, é criatividade. Eu gosto de usar opiniões de desenvolvedores porque eles estão literalmente no... Eu adoro esse cara, mano. Eu adoro esse cara. O cara tem cara de ser muito maneiro. Meio, né? E o Kojima comentou sobre isso um pouco. No meio do ano teve a Summer Game Fest, a substituta da E3, onde tem muitos trailers de jogos novos que vão sair e tudo mais. Isso de AAAs, AAAs, indies. E ele disse que sentiu que a maioria dos jogos mostrados eram muito iguais, que envolviam colocar o jogador enfrentando um alienígena ou um monstro medieval. E não dá pra negar que sai muito jogo espacial ou medieval, é o auge da criatividade que alguns estúdios conseguem ter. Enfim, ele disse que até os visuais e sistemas são praticamente os mesmos que ele via, que entende que muita gente gosta disso, mas é importante ter coisas novas na indústria. E novas é diferente de inovadoras. Como a gente já falou aqui,
algo novo não é algo tirado do zero. Ele até falou que nem joga mais tanto jogos AAA, que encontra trabalhos mais interessantes nos jogos indies, porque os de alto orçamento não se arriscam tanto e acabam ficando tediosos. Eu acho que a gente entende um pouco ele. Pelo menos na minha opinião, 2025 foi dominado pelos Double A's. Aqui a gente entra na questão de o quanto um jogo que tem um orçamento tão grande pode arriscar, né? O Kojima, ele pode arriscar porque ele é o Kojima, mas um estúdio novo ou até veterano e tem 300 milhões de orçamento, é difícil você dar tanta liberdade assim pra uma grana tão alta, né? Jogos estão muito caros de se produzir, até onde é seguro. Agora há pouco eu puxei aspas do Ueda de que buscar algo inovador é caro e arriscado. Então, o que a gente faz? Bom, a gente mesmo não faz nada, né? A gente é o consumidor final, eles que se viram lá. Acho que tralha sempre vai ter, e boas obras também. A gente só precisa ser mais seletivo nas nossas experiências. O pessoal reclama do processo repetitivo dos jogos Fórmula Ubisoft, mas esses jogos fazem milhões, diferente de jogos novos. Faça igual o Kojima e jogue coisas que você quer pra indústria. Estão sim... Foda, Kojima já tá na casa do 60, né, mano? Quando esse cara bater as botinas, vai ser osso, hein, velho? Ele, o Miyazaki... Vai ser foda, hein, mano? Surgindo muitos jogos que inovam da forma certa e estão tendo um reconhecimento grande, e isso inspira outros criadores. Pô, e se eu que só sou um mero criador de conteúdo que gosto de me inspirar vendo entrevistas de outros desenvolvedores, porque os próprios desenvolvedores não vão se inspirar nesses caras, né? Porque, de fato, chega a ser esquisito essa parada dos jogos todos iguais. Videogame é um tipo de mídia tão demorado pra se fazer, tão caro, e aí os caras decidem perder todo esse tempo, esses anos, fazendo uma parada que todo mundo já fez, chega a ser Kojima meio sem tem, sentido. mano, 60 Quando mais. eu digo que os jogos estão todos iguais, eu falo nessa parada de temática. Jogo diferente tem. A questão é onde você tá olhando. Eu sempre gosto de pontuar isso daí. Eu não concordo com quem fala que os jogos estão todos iguais e a indústria tá morrendo. E só pra gente fechar o ponto inicial, não é que os jogos deixaram de evoluir, de inovar. Essa inovação só... Não, mas deixaram, Pãozinho, ó. Pãozinho. Eu concordo com todo o vídeo. Mas deixaram, sim. Tem grande parte dos jogos que deixaram por preguiça, por pensar em microtransação, por realmente a parte gananciosa falar mais alto. Muito, você acha que a Ubisoft não poderia trazer jogos realmente mais criativos, mais inovadores? Ou pelo menos manter um padrão de qualidade? Né? Então tem uma parte da indústria que sim, pararam de focar em criatividade, em inovação, não é verdade? Então tem essa parcela sim. Não dá pra dizer que, né? Não tem. De forma, na minha visão. Ela precisa ser usada de uma forma melhor para se adaptar à nova geração que já tá bem estruturada. O novo não é mais novo. Hoje o salto não vem só de tecnologia ou mecânicas inéditas, mas de experiências mais refinadas, bem dirigidas, divertidas, artísticas, não necessariamente inventando algo novo, mas explorando sentimentos e formatos únicos. Eu acredito que a próxima inovação relevante para a indústria, tipo grandezinha, vai envolver IA. Agora, de que forma vai de cada estúdio? Mas essa é a minha aposta só. Qual seria? O que é uma merda, né? A próxima grande inovação vai ser criada em cima da IA, vai perdendo o traço humano. Aí sim a indústria vai caminhando pro fim. Ou não, né? Porque a grana vai rolar e a mão de obra vai diminuir, né? Tendo em vista aí. Porque assim, esse papinho de não, vamos utilizar a IA somente para casos... Porra nenhuma. Primeira oportunidade das empresas verem e das grandes verem que eu não preciso gastar com esse piroca aqui que eu pago milhares e milhares de dólares. Sendo que eu posso aqui meter uma IA e fazer todo o trabalho desse cara em 1 hora. Duvido. Mas muito bom o vídeo do Pão de Mel, hein? Concordo com 99,5%. Só os 5% que ele disse que não tem aqui no final que eu... Acho que tem sim, tem uma parcela que não tá mais preocupada em trazer o melhor, em inovar, em criar, em fazer videogame de fato. Mas vídeo muito bom, gostei mesmo. Parabéns ao meu mano aí, Pão de Mer.